Existe um canto da sereia em torno do mercado de startups que quem está de fora tende a crer que para empreender com uma startup basta ter uma grande ideia, captar um grande montante de dinheiro e alocar esse dinheiro nas pessoas certas, nos produtos certos, nos canais de marketing certo. Mas quem está do lado de dentro dessa jornada sabe que é muito menos isso. 98% do tempo a gente está ali na execução, na transpiração e principalmente na gestão. E aí, para traçar um paralelo entre esse perfil de founder alocador de recursos e o perfil de founder gestor, que o César e eu gravamos o episódio de hoje. Bora lá? Ricardo, muitas vezes parece que existe uma interpretação de que o empreender, né, ou seja, o founder de uma startup, é você ter a capacidade de captar recursos e depois você tem que alocar outros recursos, né, que são pessoas, produtos, marketing, vendas, tudo mais, né, tecnologias, né, alocar isso tudo com aquele capital que você recebeu, né? É tão simples assim? Como se fosse um maestro, né? Só maestrar esses recursos. Não toca em nada, né? Só fica, não toca nenhum instrumento ali. Ah, cara, essa pergunta só me remete àquele meme, né? Que assim, como meus amigos me veem, como minha mãe me vê, né? Como meu time me vê, como eu realmente sou, né? Eu diria, né? Como meus amigos me veem, talvez dirigindo uma BMW de final de semana, alguma coisa assim, que fala, pô, o cara é empreendedor de startup, com certeza ele já deve estar rico. Como minha mãe me vê, provavelmente ela pensa assim, cara, esse moleque deve ser burro, porque ele tá 12 anos trabalhando que nem louco e até agora ele não apareceu com nada aqui, né? E como eu realmente sou, eu 9 horas da noite lá no escritório da Hamper com olheira respondendo o Slack ali das coisas que ficaram pendentes do dia, né? Mais ou menos. Brincadeira da parte, talvez eu tô, né, em algum lugar aí nesse, talvez não tão dramático assim como eu falei de estar ali no Slack com olheira 9 horas da noite, mas como a gente sempre brinca, é sempre muito menos glamuroso do que parece para quem é de fora, né? Talvez a narrativa que a gente tem, da forma como a mídia imprime e da forma como talvez a história pode ser contada para quem é de fora, pode dar um pouco dessa sensação assim, poxa, que me impede, né? Parece fácil se eu tiver uma grande ideia, né? Eu tiver uma grande ideia, conseguir atrair investidores para essa minha ideia e eu, com dinheiro em caixa, eu contrato as pessoas que vão fazer para mim e a gente sabe Pronto. Que não é... Simples assim, né? Simples Contrata assim. Os outros e acabou. E o pior é que talvez isso convide algumas pessoas a entrar pro jogo e a pessoa acaba entrando pela porta errada, né? Então, deixando a brincadeira de lado, né? O que pode ter de perverso nisso que a gente está falando aqui é que algumas pessoas elas podem entrar na jornada, talvez não conscientes dos reais trade-offs, de que a coisa ela é muito menos glamurosa do que ela parece, de que vai ter que se fazer... É muito menos alocação do que a gente falou, muito menos captação do que a gente falou e muito mais gestão de fato mesmo, que é você saber operar basicamente com os recursos que você tem, tentar tirar o melhor daquilo que você tem disponível ali. Antigamente a gente brincava, né? Não é só colocar gente boa dentro do busão e não interessa qual é o lugar que a gente vai, né? Poxa. Eu não compro essa metáfora do busão, cara. Também não. Ou seja, empreender, se fosse tão simples assim, né? A gente só teria empreendedores, né? Sim. Então não é simples, né? E eu acho que a gente tem o que acaba trazendo a gente para a realidade, até de uma maneira mais brusca, para quem talvez entrou nesse jogo pensando que era isso, é que, vamos dizer assim, a festa do dinheiro barato acabou nos últimos anos, né? Então, talvez a gente até teve alguns cases de alguns founders que conseguiram, de fato, talvez com um pouco esforço, captar ali um montante significativo de ideia, até montou um Dream Team, né? Você vê empresas que surgiram, que captaram com PowerPoint, conseguiram montar um time estrelado ali de ex-Nubank, né, ex-Quinto Andar, papapá, e a ideia ali praticamente não vingou. Sim. Né? O executivo, acho que aí tem uma questão, né? A gente fala do empreendedor muito, mas tem o executivo, né? O que conecta o empreendedor e o executivo é a capacidade de gestão, não de alocar recursos, né? Então, eu acho que esse talvez seja a nossa tônica, né? Nosso título mesmo hoje, né? Ou seja, tem uma diferença grande em ser um alocador e ser um gestor, né? E são essas características que a gente vai buscar, né? Eu acho que esse episódio talvez até diferente um pouco dos outros,
ele vai ter quase uma capacidade de autodiagnóstico, assim, né, cara? Eu diria que na medida que a gente começar a descascar o abacaxi aqui, alguns founders vão começar a se identificar em alguns estereótipos e até mapear se, né, se é aquilo mesmo ou se precisa dar uma ajustada, né? Eu brinquei com um negócio do dinheiro barato e de focar em captar e alocar, mas a reflexão é o que acontece quando não tem dinheiro disponível. Se você topa mesmo assim, né? Um pouco dessa reflexão. Se você tiver pouco recurso para tocar e você tá dedicado àquela empresa, você vai tocar mesmo assim ou se não tiver dinheiro você não tava afim de tocar adiante, né? Eu acho que essa é um pouco da... E acho que um dos motivadores da gente falar nisso, né, a gente comentando, né, quando a gente tava decidindo um pouco dos temas, né, a gente percebe hoje empreendedores que estão frustrados por não conseguir captar e parece que tá caindo a ficha que, opa, eu ainda tenho um negócio a tocar, né? Business as usual. Minha vida não é captar, minha vida é fazer, e aí eles estão se confrontando com a necessidade de realmente fazer a gestão do seu negócio, né? Que também muitas vezes também não foi não foi educado talvez para aquilo, ou não tem determinadas características, né? E aí nesse ponto, quando ele fala, opa, eu preciso me transformar num gestor de fato, ele se vê muitas vezes talvez numa folha em branco quase ali, ele precisa desenvolver algumas características que ainda não foram, algumas delas ainda não afloraram, né? Boa, muito bom. Acho que vai ser importante a gente distinguir um pouco desses estereótipos que a gente está trazendo aqui e, enfim, trazer depois um deep dive dentro daquilo que a gente acredita que é mais a postura de um bom founder. Mas antes, vale a pena a gente fazer as chamadas. Se você não é um founder alocador aí, já garante que você já deu 5 estrelinhas pro Startups and Downs. Se você está conhecendo o programa agora, saiba que a gente tem a pretensão aí de ser um podcast de cabeceira de quem empreende, para acompanhar empreendedores e empreendedoras nos desafios da sua jornada. A gente sempre escolhe tratar os assuntos, vamos dizer assim, menos glamurosos e assuntos que não estão cobertos nos livros, são aqueles assuntos de dia a dia mesmo, que arrepiam os cabelos dos founders aí de uma forma geral. Melhor maneira de contribuir com o programa é encaminhando isso para algum amigo ou amiga que já está nessa jornada ou até que pensa em adentrar nessa jornada, principalmente aqueles que estão achando que é só glamour, que está acompanhando o mercado de startups de fora, achando que vai ter uma grande ideia, captar dinheiro e ser feliz pro resto da vida. Eu acho que se a pessoa ouvir esse episódio aqui, ela vai cair um pouquinho mais na real. Então já garante que você está seguindo o programa no Spotify, no YouTube. Dá 5 estrelinhas pra gente aí, que essa é a melhor maneira de contribuir com o programa. E aí, César, caindo de cabeça, vamos já definir um pouco dos estereótipos. Se fosse definir o que é o founder alocador, qual que é a característica dele? O founder alocador, ele é talvez um caçador de grandes oportunidades, né? Então, é como se fosse um marketplace, né? Ele vê de um lado um mercado grande e ele vê do outro lado ali um monte de recursos que podem, né, conectar aquilo, e ele se sente basicamente um hub, um conector só, né? Eu vou conectar ali esse mercado enorme com esses recursos aqui de tecnologia, de produto, de pessoas e tal. Uma vaquinha ali pro resto da minha vida, ganhando um dinheirinho mole. Eu gerenciando esse negócio aqui, eu vou ganhar meu dinheiro aqui e vou ganhar alguns milhões e trabalhar pouco, né? Talvez tenha algumas pessoas que ainda têm esse tipo de visão meio distorcida, né? Não, perfeito. E principalmente olhando fazer isso com o dinheiro dos outros, né? Porque acho que daí que entra um pouco da característica que a gente brinca. Por mais que tem hora que, né, o tom fica um pouco jocoso, é importante a gente aterrissar de que vamos dizer assim, não é difícil encontrar founders que tem muita mentalidade de assim, se eu tiver uma grande ideia, eu vou achar alguém que está a fim de financiar essa grande ideia e com dinheiro no caixa eu contrato as pessoas que sabem fazer por mim. E na prática, quando a gente adentra o game, a gente sabe que não é assim. A começar que captar dinheiro não é nem um pouco fácil. Depois que você capta, você acha que os seus problemas estavam resolvidos. Na verdade, os seus problemas acabaram de começar. E depois que você traz as pessoas pro time, aí que você vai ter problema de verdade, né? Uma resposta comum quando a gente fala com a locadora é: o que falta? O que falta para você? Ele fala: só falta o dinheiro. Só falta o dinheiro. Quando ele fala só falta o dinheiro, é um indício de que, opa, pode ser estar na frente de um alocador aqui. Boa. Né? E acho que você, né, com perfil de investidor / conselheiro, antes de
de decidir adentrar junto na jornada de algum founder, de alguma startup, eu imagino que você vai buscar alguns sinais para ver que se aquele founder é for real mesmo ou se ele tá no game de pegar o teu dinheiro e só fazer a distribuição ali, quase que como se fosse um assessor da XP ali, né? Pegar o seu dinheiro e escolher os canais de marketing que ele vai pôr ali. Sim. Como que você pegaria os sinais para falar, cara, esse founder, ele é para valer mesmo, ele vai tocar o business independente da tormenta que ele pegar, ou o cara que vai ser mais pele fina ali e fala, na hora que o dinheiro acabar, ou que a coisa dá uma entortada, eu já não sei se eu posso contar com esse cara. Ele tem uma característica de um outro founder famoso, que é o founder FAQ, né? É o Frequent Answer Question, né? Tem resposta para tudo, né? O alocador, geralmente, ele tem um pouco disso, né? Ele tem resposta para tudo e a resposta é sempre a culpa ou no mercado ou nos outros recursos, né? O cara que eu contratei de tecnologia não foi legal, não o produto ainda, escolhido... né? Não virou, não, ele era meio imaturo, então resolvi trocar. Mas ele é sempre o isentão. Ele nunca tá na equação, né? Ele só vai, talvez, entrar na equação do sucesso porque ele foi competente pra caramba de juntar as partes, mas nos problemas ele geralmente é uma pessoa que não se coloca na equação, né? Quando você vê ele, a única coisa que não varia nessa equação, ele é a constante da equação inteira. Ele não varia, e os problemas é só por causa do variável, ele nunca é responsável por nada daquilo, né? Então esse é um negócio. Geralmente ele é meio hands-off, quando tem as coisas mais complexas, ele, mas isso eu preciso falar com o cara lá, e fulano, ciclano, beltrano. Na próxima reunião de conselho eu trago meu head de vendas e ele presta conta talvez disso, ele vai ver e tal, né? Eu preciso de um tempo e tal. Ele é bem hands-off, ou seja, você vê que ele não tem o negócio na mão, ele não sabe, não tô falando dele saber o detalhe, mas ele não tem o controle, assim, das características básicas ali que você esperaria de um gestor, né? Uma outra questão é que ele geralmente tenta terceirizar a solução dos problemas. Né? Então o alocador, ele acha, porque como ele não faz parte da equação, quando ele tem um problema desse lado que é a oferta e a demanda, né? Ele está ali só gerenciando esses dois lados, ele vai falar, poxa, preciso contratar uma consultoria aqui para me ajudar, algum cara externo, um experiente, um advisor, um mentor, alguém aqui para... Qual que é a metodologia que eu deveria estar usando aqui? Ou escolhi a metodologia errada, ou escolheram, né, a metodologia, porque eu escolhi não, eu não escolho o nada errado. Dificilmente né? ele fala em primeira pessoa. Então ele tem um pouco disso, né? Você vê outras características com... esse founder... Eu ia complementar muito isso, né? Vai soar um pouco redundante, né? Mas eu acho que começa por essa visão, assim, normalmente quando o plano não tá dando certo, ou faltou dinheiro, e faltou dinheiro porque ninguém quis colocar dinheiro, não porque ele não administrou direito, ou falhou na execução porque as pessoas que ele não acha gente boa no mercado, né? Isso é uma pergunta tão básica que eu faço de vez em quando, assim, por que não investiram? Porque os caras não conseguiram entender o meu plano. Né? Pô, se o cara não conseguiu entender o seu plano, a culpa é de o cara que não entendeu, não é você que não soube explicar. Então, isso é uma característica também do founder alocador, né? Ou seja, sempre a culpa é nos outros, a culpa é do investidor. Por que ninguém colocou dinheiro? Porque o investidor não conseguiu entender o meu negócio e tal. Não sei o que. Não, você não conseguiu explicar, talvez, para o investidor também isso, né? Lógico que tem características, é mais complexo, né? Mas geralmente a postura é de colocar a culpa nos outros, né? E eu acho que também você foi muito feliz em citar ali a terceirizar a solução. Talvez por eu, de alguma maneira, estar posicionado como um pseudo-especialista em um tema que é vendas B2B, e quase que diariamente bate alguém ali na minha caixa de LinkedIn ali dizendo assim, falei, cara, tudo bem, cara, gosto muito dos seus conteúdos, você acha que eu deveria ter... sei lá... Blá, 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 blá. Qual que você acha que deveria ser o script de vendas que o meu time deveria estar usando? Eu tenho vontade de falar, bicho, te coça, cara, a empresa é sua, você que tem que saber a resposta, né? Mas eu percebo, cara, eu já tive mais próximo de founders que... Olha que absurdo, né? De às vezes precisassem passar um recado pro time, eles falam assim, cara, o meu gestor de vendas... ele não tá performando, eu precisava passar um recado pra ele. Aí eu falo, pô, aí vai ver uma boa, né? Ele se encorajou, ele vai falar, acho que eu vou chamar aquele cara pra conversar, eu vou desligar, eu vou pôr ele na reta. Ele fala assim, você acha que eu deveria trazer um consultor pra conversar com o meu head de vendas? Eu falo, bicho, isso é um problema seu, cara. Você tem que ir lá e conversar com o cara e fazer ele virar ou ver se ele não é a pessoa certa e eventualmente trocá-lo, né? Tô até pensando aqui, o founder alocador deve estar usando bastante ChatGPT, né?
Acho que facilita bem a vida dele. Deve estar bastante, né? Porque ele, como ele não quer se envolver tão claramente, é mais fácil perguntar para alguém, né? Então talvez ele tenha vergonha de perguntar, então ele vai lá pro ChatGPT e tenta construir um super prompt para ver se resolve a estratégia inteira da empresa, né? Sim. E acho que uma última característica também é fazer muitos rituais, mas rituais inócuos, né? Eu acho que a gente tem, assim, por definição, quase toda startup segue bem aquela cartilha do Scrum, /agilidade ali. Todo mundo vai falar em dailies, em kickoffs, em all hands. Quase toda empresa tem, toda área tem, né? E aí para mim o ponto não está especificamente em fazer os rituais. São importantes, a gente tem episódios dedicados a fazer. Agora, quando é aquele negócio meio infundado, né? Que você percebe que o founder, ele distribui OKR para todo lado, ele põe dele para todo mundo, ele fica pipocando entre uma reunião e outra, mas aquilo não mexe ponteiros de fato. Para mim, sim, também talvez é uma forma de proteção, de entender assim, não, mas eu tô ocupado, eu tô ventilando as coisas, né? Elas não estão acontecendo, mas não é por falta de empenho meu, né? Eu tô permeando entre as áreas. O movimento é que, né, o quanto você avança, não o esforço que você faz, né? Não é a transpiração, é a inspiração, né? O quanto que você consegue avançar, né, que vai medir, né? E não, tem gente que acha que trabalha muito porque, nossa, trabalhou durante 8 horas, né? Uhum. Isso não quer dizer nada, né? Então, acho que tem um pouco disso, né? Ele distorce um pouco o que é a qualidade do trabalho dele. Eu acho que o alocador tem um pouco disso, né? Uhum. Ou seja, ele não quer se envolver profundamente no negócio e ele acaba achando que ele só é um reposicionar. Acha que a gestão é simplesmente colocar só as peças no lugar certo e pronto, acabou, né? Boa. Vou te convidar aqui a aproveitar que a gente foi até por uma linha que beira o entretenimento aqui e a gente pegar alguns outros estereótipos de founders. Vamos fazer quase que um disque de founders aqui, né? Quem sabe se a nossa audiência curtir, a gente não cria um material rico, um assessment ali que o founder ele vai respondendo umas perguntas e a gente diz em que estereótipo que ele se encaixa ali, né? Mas... Eu acho que assim, tem vários perfis, né? E eu acho que a gente até conversou um pouco sobre isso, né, na nossa preparação, de que, de alguma forma, nós, né? Eu fui empreendedor também, né? Você, como empreendedor, todo mundo, de alguma forma, vai, em algum momento, exacerbar algum comportamento que os outros vão poder classificar a gente nisso, como né? no DISC, né? No DISC o cara nunca é uma letra isolada, ele é 20% de cada um e acentuado em um... Isso, o que a gente tá falando aqui, a brincadeira que a gente vai fazer com alguns estereótipos é justamente quando exacerba algumas características, e existem muitos founders que realmente deixam isso muito evidente, né? Então, começando aqui a nossa brincadeira, o primeiro founder que a gente colocou é o founder epifania, né? Então, o founder epifania é aquele que acorda todo dia com uma ideia diferente, né? E aí ele, toda segunda-feira, ele chega, olha, eu tive um churrasco na empresa, no sábado conversei com alguém, e cara, a gente tem que mudar tudo, e ele abandona todos aqueles planos que ele tinha, não consegue organizar o que estava acontecendo, destrói tudo aquilo porque a nova ideia é a melhor, e aí ele começa a tenta vender o sonho para a equipe inteira, né? Ele fala, pô, eu não deveria estar fazendo SaaS B2B, eu deveria estar em Bitcoin, né? E tem essas viagens assim absurdas, e ele nunca consegue colocar algo para funcionar, porque toda hora ele realoca o time dentro de uma nova ideia, né? Uhum. Então é aquele founder que, a brincadeira que a gente faz, né? Cheio de iniciativas e com quase nenhuma acabativa, né? Esse é o founder epifania. Boa. Qual que você tem aí pra gente? Cara, eu vou puxar o founder esquentadinho, cara. Pra mim, o founder esquentadinho é aquele estereótipo de founder que não precisa de muita coisa pra ele perder as estribeiras, né? Qualquer coisa ele já dá uns berros, já dá uns tapas na mesa, ele tem aquela ansiedade de ver as coisas feitas, talvez até converse um pouco com a epifania, né? Ele tem ideia a todo momento e ele quer ver aquela ideia implementada amanhã, porque ele acha que ele tá sempre perdendo tempo e acaba criando uma confusão danada, né, no time, tentando imprimir esse ritmo de urgência, sempre mudando as prioridades das pessoas.
E quando junta isso com uma característica mais hands-off ainda culpa a galera, né? E fala, pô, o meu time que não presta, ele tá sempre... Tem sempre uma galera que tá na linha de tiro dele, né? Tem sempre uma turma que tá pra ser demitido, ou até pior, tem aqueles que não prometem demitir, tem aqueles que trocam o time o tempo todo, né? Realmente o camarada não tem paciência nem pra dar o tempo de algo maturar ali, ele já tá trocando muito antes de ter dado tempo de gestação de qualquer coisa ali, né? E aí o co-founder desse founder esquentadinho é o outro perfil que eu vou falar, é o founder paizão. Então você imagina... Pra contemporizar, né? Pra contemporizar, né? Porque o founder, né, o esquentadinho bate na mesa e briga e quer bater todo mundo, e aí você tem do outro lado o founder paizão, que traz o pessoal. Então, eu não vou mais trabalhar com esse cara, fala o esquentadinho. E o paizão, não, então deixa ele aqui na minha equipe, que a gente vai cuidar dele, falta um cuidado só com ele. E aí ele vai colocando todos os pintinhos embaixo da asa dele, né? É o founder galinha também, né? O founder paizão, o founder galinha, que vai aproximando, deixa todo mundo quentinho ali, entende tudo. As conversas difíceis, cara, vamos refletir, não precisamos tratar essas conversas difíceis. Demissão, cara, a gente não pode demitir ninguém, né? Poxa, porque isso é muito ruim, o trauma que vai causar na vida de todos envolvidos e tal. Então, cara, a gente precisa ajustar de uma outra forma. E ele vai arrumando desculpas para formar quase como se fosse uma família, né? Eu acho que até na família a gente tem pause né, e tenta ajustar as coisas, né? Mas esse founder paizão, ele tenta ser o founder, quase o founder isentão, né, no final das contas, né? Ele tenta colocar todo mundo debaixo ali da asa, e que gostoso que é isso daqui, né? A empresa, ela tem que ser um lugar quentinho para todo mundo, né? Talvez seja um pouco disso, né? Eu vou fazer um pouco do meia-culpa aqui agora. Eu acho que na minha primeira jornada empreendedora com a Saiteína, eu fui bem o founder esquentadinho ali, né? O cara que queria tudo pra ontem, que dava tapa na mesa e perdia. Eu fui durante muito tempo esquentadinho. E depois eu tentei buscar a compensação disso. Então não foi nem numa relação de co-founder, foi dentro de um mesmo ser. Eu pensei com a Hamper, eu falei, poxa vida, talvez o que foi mais destruidor na minha primeira jornada foi eu ter agido da forma como eu agi, foi ruim pro time e foi ruim pra mim. Então na próxima eu não posso errar. E aí eu acho que com muita intensidade eu fui parar no extremo oposto. E aí talvez a primeira pernada de crescimento da Hamper eu cresci meio que colocando as pessoas debaixo da minha asa ali. Durante um tempo a gente, uns bons anos depois a gente caiu na real e falou... Cara, parece que aqui a gente não demite ninguém, né? Parece meio que uma comunidade, né? A gente vai agregando as pessoas e sempre arruma um puxadinho ali pra encaixar. É a família, né? Porque na família você não demite ninguém, né? Então é meio família, né? É meio família. Ou então, e aí cada demissão é uma tragédia, né? É uma coisa de outro mundo. A morte, né? É um troço que não dá pra lidar, né? Não nascemos pra isso, né? É isso. Mas a gente vai falar daqui a pouco, né? De como tentar solucionar. Eu espero conseguir trazer um pouco de conhecimento de casa, mas vamos estressar ainda mais aí os estereótipos. Qual que é o próximo que você traz? Cara, eu traria o founder agendinha, né? O founder metodologia. Adora andar com o livro de regras debaixo do braço, né? Ele leu ali o livro Scrum, faça o dobro em metade do tempo, ou aquele outro que é bem aclamado, de 4 horas de trabalho semanais, alguma coisa assim, né? E ele leu que se ele souber fazer bem os rituais ali, delegar bem as coisas dentro das reuniões, ele consegue sair depois da reunião e ter a vida livre para ele, né? Então ele fica pipocando entre uma daily e outra, distribuindo card em todo mundo, pondo OKR nas paredes da área de todo mundo e fica hands-off. Ele tem alguns sinônimos, né? O founder bibliografia, né? Que toda hora ele tem uma referência, né? De um livro que ele leu. Adora um gringo. Adora um gringo, lê, né? Uns termos, os acrônimos, né? Isso. Então esse ou também um outro nome para ele é o founder metodologia, né? Isso. Porque ele é o cagador de regra das metodologias, são 500 mil metodologias e pouca prática em cima disso, né? E afinal, depois se deu errado, eu tentei implementar lá o que o Lincoln Murphy sugeriu e deu errado. A característica é muito, ele aprecia demais a forma e não o resultado. Né? Demais a forma, né? A forma é a coisa mais importante. As coisas não estão acontecendo porque a forma está errada, né? Ele prefere tirar nota 10 na metodologia do que fazer o negócio crescer, né? Isso, ele hipervaloriza a forma, né? Então essa para mim é a característica, né, do agendinha, né? E tem ali o founder ausentão,
né? O founder ausentão, o ausentão é muito parecido com o alocador em alguns momentos, né? O alocador tem uma tendência a ser também esse founder ausentão, mas o ausentão ele tem como uma característica forte, ele está muito preocupado com a sua imagem, né? E aí a empresa é meramente uma alavanca para ele ter a imagem dele mais à mostra, né? Para manter a reputação dele. Então ele tem que fazer... É aquele founder que está mais fora da empresa fazendo palestras, fazendo uma série de coisas e menos ali dentro da empresa tocando as coisas, entendendo como as coisas estão funcionando, né? Então é o ausentão mesmo, ou seja, ele está fora do esquema da empresa, né? Parece que ele não participa do dia a dia da empresa, né? Mas ele tira foto toda hora e está no Instagram, e está no TikTok, está presente em todas as mídias possíveis, né? Sim. Eu acho que aqui tem um ponto, né, para a gente tentar equilibrar que é cada vez mais comum a gente ver founders que são porta-vozes da empresa e não tem nada de errado com isso, né? Tem até uma relação... Eu ouvi num podcast ainda essa semana, fez uma comparação bem interessante, né? Qual que é a principal diferença? Porque a gente tem ainda mais carisma ainda com a Tesla do que com aquela BioD lá da China, e fala, porque o Tesla tem um rosto que materializa ali, portanto, e realmente você reflete sobre algumas coisas, e tem, independente do Elon Musk ser uma figura controversa, né? Mas ainda assim a gente vê uma série de negócios que o founder promover ali faz um bem. Agora, eu acho que o problema... quando você percebe que o founder já tem até uma desilusão com o negócio e ele usa o negócio como plataforma de autopromoção. Sim. Meio que tentando contar o sucesso prévio dele ali com aquela empresa, né? E usando até o fluxo de caixa da empresa para ele já meio que mirando o próximo projeto da vida dele. Uma característica importante aqui para diferenciar o que você está falando é quando o ausentão, ou o founder promotor, parece que o produto que ele está vendendo é ele. Você identifica que parece que a oferta que ele está fazendo não é a empresa. A empresa só foi um meio para que tivesse aquele produto que se chama ele. Né? Então essa é uma característica importante, né? Ele vende, quem está fazendo o trabalho correto, ele está promovendo para transferir essa autoridade para a empresa. O ausentão é o contrário, ele está usando a empresa para ele se promover e ele virar um produto. Né? Perfeito. Muito bom, acho que agora, tendo, né, passado essa fase da problemática com um quê de entretenimento, acho que vale a pena a gente agora trazer, né, a gente criou esse paralelo do founder alocador com o founder gestor, e eu acho que alguns founders eles vão ter por definição a questão do gestor e outros vão ter que aprender na marra. Eu talvez tive um pouco dos dois, eu acho que eu já tinha traços de gestor desde o começo, mas eu precisei tomar algumas ondas na cabeça para aprender algumas coisas na dureza mesmo, e eu acho que é o mais comum. E eu tenho um conselheiro muito bom que sempre que ele vai me dar exemplos, ele fala de eficácia e de eficiência, não sei se você conhece, e eu acho que ajuda a traçar sempre bons paralelos, né? Eu acho que na cabeça de quem gere um negócio, a gente tem que ter essa ambidestria entre eficácia e eficiência, né? E se eu fosse falar da eficácia aqui, eu apontaria que o bom gestor, ele precisa entender primeiro os recursos que ele tem em mãos, para depois ele fazer as melhores escolhas possíveis que ele tem para fazer com aqueles recursos que ele tem. Não contar com o acaso, não contar com o plano A dele, com um dinheiro externo que vai entrar, etc., porque essa é uma variável que ele não controla. Poderia até acontecer, e se ele estiver em busca eventualmente de captar, e se acontecer de ele captar, ele ter claramente um plano para isso. Mas no não acontecer, ele saber operar com os recursos que ele tem. Parece óbvio, mas eu fiz muito essa reflexão na Hamper, eu tenho ajudado alguns founders a fazerem essas reflexões, e eu ajudo também a fazer dentro do meu time de liderança interna. Muitas vezes, vamos pegar um exemplo assim, se eu opero uma empresa que fatura R$1 milhão por mês, um número redondo aqui só para facilitar, vamos dizer que a empresa ela fatura e custa R$1 milhão todo mês. Se o founder ele tem uma mentalidade de alocador, ele vai pensar assim, poxa, eu tô de mãos atadas aqui, porque todo mês eu já começo com o meu caixa, né, seco, completamente já investido, eu não tenho grana para fazer novos projetos e tudo mais. Se tiver uma cabeça mais de eficácia e de boa alocação de recursos, você vai ter uma mentalidade assim, na verdade, eu começo todo mês com um budget de R$1 milhão que eu poderia escolher aonde eu vou alocar. Só que esse budget ele já está todo imobilizado.
E é muitas vezes desconfortável de mexer com algo que já está imobilizado, porque provavelmente na maioria das startups a gente vai dizer aqui 70% do custo é folha. Uhum. E aí você pensa assim, qualquer coisa que eu for liberar investimento, que eu for mobilizar, eu teria que mexer em gente. Puta, pois é. Se você for esperar entrar mais dinheiro, é quase que assim, para o meu produto fazer tudo que ele já faz, eu já tenho esse time instalado. Para qualquer coisa nova que eu for fazer, eu preciso chamar capital, e aí eu coloco um squad, né, entrando até os termos, né, o founder, para toda a solução para ele. Ah, não, essa feature é legal, eu monto um squad para fazer. Qualquer conversa já começa em 50, 100 mil reais por mês. E ele fica ali imobilizado, né? E para mim, o convite que eu faço, né, a reflexão, e eu como gestor fiz isso nos últimos anos, é racionalizar que mesmo o meu dinheiro já imobilizado em escritório, em AWS, em Google Ads e principalmente em folha de pagamento, é um dinheiro que eu como gestor poderia estar escolhendo a melhor maneira como alocar. E aí se a gente fosse estressar os exemplos aqui, teriam vários, né? Você pode eventualmente, se a sua startup ela já está fletando a receita dela, você poderia olhar para uma alternativa de imobilizar a operação mínima que você precisa para manter a sustentação daquilo, para você liberar recursos novos, para você desenvolver o novo. Ou você poderia, dentro de um mesmo time, fazendo rearranjos no design organizacional, que é uma coisa que a gente está constantemente... A gente percebe que tem muita coisa que parece que está escrito em pedra. E por que a palavra gestor aqui é muito importante? Porque eu acho que quando é alocador e hands-off, dificilmente vai fazer esse trabalho mais difícil de entrar nas coisas. Agora, o gestor, de fato, ele entra mais nos assuntos e ele lida com as coisas menos populares. E dizer assim, poxa, mas se a gente alocar esse time que tá fazendo isso para fazer outra coisa, a galera vai reclamar. Vai. E daí, né? Sim. Ou se a gente desmobilizar 20% do orçamento da empresa para alocar em um projeto novo, isso vai gerar uma crise interna e a galera vai se sentir, poxa, mas é o que a gente tem que fazer. Então, para mim, uma palavra que define muito o gestor de fato é quem se encoraja a fazer o que precisa fazer e não só fazer o que parece gostoso de fazer ou o que é popular de fazer, né? Eu acho que o ponto da eficácia, né, no que a gente está falando, né, ou seja, é fazer o certo, né? O que eu tenho que, então, mexer para que eu garanta que a empresa e que as pessoas estão fazendo o certo, né? E em torno dessa constatação muito simples é que aí você vai ter que tomar as ações de gestão, né? O problema muitas vezes que ao tomar essas ações de gestão, nunca se sabe o limite do quanto que eu tenho que aprofundar ou quanto eu não tenho, né? Eu tenho que ficar meio isolado, né? Quando a gente está no começo da jornada, a gente diz que o empreendedor tem que comer a sua própria comidinha de cachorro, né? É um termo muito, muito comum que a gente vê, né, nas startups, né? O que isso quer dizer? Cara, eu vou fazer alguma coisa, vou pedir para alguém fazer alguma coisa, deixa eu primeiro fazer, deixa eu primeiro aprender, porque daí depois que eu aprender eu consigo ensinar, eu consigo avaliar se aquilo a gente está fazendo certo para depois partir para o segundo passo, que é fazer do jeito certo. Que aí é o lado da eficiência. Então, a primeira característica é essa. Lógico que quando a empresa começa a crescer, você não vai conseguir fazer tudo, né? E aí você tem que diminuir um pouco dessa questão da comidinha de cachorro, né? Ou seja, eu fazer tudo e saber delegar. Mas o saber delegar, o que você estava falando, como que eu me aprofundo? Eu me aprofundo fazendo todas as perguntas que são cabíveis para aquilo, para saber se a pessoa que está responsável por aquilo, ela pensou em todos os aspectos. Se eu não instigar lá a pensar em todos os aspectos e trazer a solução para isso, pode estar passando algo que depois lá na frente vai cobrar o seu custo. Então, como é que eu garanto que a gente está fazendo certo? Né? Eu garanto fazendo todas as perguntas, instigando todos os envolvidos a saber ou a extrair deles que eles declarem o que eles estão fazendo e juntos a gente chegar à conclusão, né? Muitas vezes só essa autodeclaração, escrever um documento, tudo é o suficiente para você, na reflexão, você entender melhor se você está fazendo ou poderia estar fazendo melhor ou não alguma coisa, né? Então acho que essas são pequenas dicas, né, que a gente pode adotar para tentar identificar um pouco dessas características que a gente está falando da gestão, né? Eu queria fazer um link com 2 episódios para trás que a gente falou da relação entre estratégia e cultura.
Né? A gente fala muito que se a cultura não dá sustentação para o que aquela estratégia direciona, a estratégia ela é inócua, né? Ela aponta para uma direção, mas a cultura e o organismo não é capaz de se mover naquela direção. E para mim, existe uma componente que é chave em dar liga entre essas coisas, que é o founder gestor, né? O que eu quero dizer com isso vamos dizer que a estratégia que a empresa veio seguindo, vamos dizer assim, a empresa estava vendendo no SMB, com uma operação ali de inside sales, com um time de vendas um pouco mais júnior ali, venda em volume, e aquilo não está mais levando a empresa para onde ela queria. E aí a estratégia começa a apontar de que se a empresa fizesse um upmarket, ou seja, ela começasse a vender para contas maiores, para contas enterprise, ela talvez sairia daquele buraco que ela está enfiado. Então a estratégia apontou que não é mais o SMB, talvez seja contas maiores, tickets maiores. Só que o empreendedor olha para dentro de casa e fala assim, poxa, mas para vender para contas maiores não é esse time. Talvez não seja nem esse produto. Talvez uma parte de quem está aqui vai se adaptar ao novo modelo, a começar por mim que vou ter que me adaptar, mas talvez uma boa parte das pessoas não assimila. Aquele perfil de vendedor gosta de trabalhar mesmo com venda de impacto, venda de volume. Aquele perfil de dev gosta de trabalhar na sprint fechadinha, não gosta de trabalhar on demand de um cliente grande. E aí acaba se sentindo impedido de fazer a coisa certa, que é a eficácia, com receio do turnaround que ele teria que fazer dentro da empresa ali para adequar. Sim. Então, para mim, né, a grande questão está em ter a coragem de fazer o que é preciso fazer pela eficácia da empresa. Sim, por isso que eu gosto da brincadeira, né? E eu uso muito, né, da eficácia e da eficiência, porque você pode fazer o certo do jeito errado, você pode fazer o errado do jeito certo, você pode fazer o certo do jeito certo, que a gente espera, mas você pode fazer o errado do jeito errado, né? Que é o pior dos casos, né? Mas existe esse caso super perigoso, é fazer o errado do jeito certo. Sim, aí você vai com velocidade em direção ao muro. Porque é aquele empreendedor que é muito eficiente, né? Consegue melhorar os processos, mas está com uma estratégia, ou ele está fazendo o errado, está fazendo quase tudo errado, né? Então ele está entregando algo muito ruim de forma certa. Sim. Né? Então esse é super perigoso, né? Porque esse acaba fazendo, e se ele é pouco aberto a mudanças, né? Ele vai rapidamente para o fracasso, né? Agora, assumindo que além da eficácia, esse bom gestor ele precisa olhar também para a eficiência, que seria ter o melhor aproveitamento dos recursos que ele tem, do time dos recursos. Vamos até separar para a gente não ser crucificados aqui e colocar pessoas e recursos no mesmo balaio, né? Mas quando a gente fala isso, não é necessariamente aquele gestor que chicoteia o time para tentar tirar, não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando aqui de como operar de forma eficiente uma vez que execução. Em execução, perfeito. Uma vez que eu determinei a coisa a ser feita, como que eu tento traçar a linha mais reta possível do ponto A ao ponto B? A eficácia está mais ligada, né, ao plano, né, ao propósito que você está se propondo, né? E a eficiência está nessa questão da execução mesmo, de como você vai entregar aquilo, operar aquele negócio, né? E aí onde você está buscando realmente produtividade, né? Você está querendo fazer mais com menos, né? Eu acho que tem uma questão, aí a pergunta, né, é sempre da estrutura, né? Ou seja, o quanto a gente está estruturado para entregar o plano, né? O quanto a gente consegue entregar aquilo que a gente se propôs, né, da eficácia. Né? Então você vai olhar a sua estrutura, você vai olhar o melhor modelo de trabalho, ou seja, as jornadas que existem, né? Ou seja, tem coisas que a gente está fazendo, passos a mais que poderiam deixar de existir para a gente poder ser mais ágil para fazer a demanda que o cliente tem, ou seja, tem 10 passos, será que a gente não consegue fazer a mesma coisa com 3 passos? E acelerar, ou seja, essa visão de toda hora estar incomodado, né? Como se toda semana eu pudesse pegar, assim, tudo que a gente fez, eu mapear os top 5 coisas que eu mais fiz e perguntar para todas elas, assim, olha, eu precisava ter feito você, não precisava ter feito, ou é outra pessoa que deveria ter feito, ou dava para fazer com menos tempo, né? E a partir daí você buscar essa produtividade, né? Agora tem um trick aqui, um negócio muito interessante que traz a busca dessa eficiência, né? Ela muitas vezes traz a resposta que você está com a eficácia errada, né? Você está com o plano errado.
Porque muitas vezes o objetivo que você traçou, ao você começar a trabalhar, você vê que por mais que você melhore, você não consegue alcançar aqueles objetivos. E aí talvez nesse momento é que causa o efeito da ambidestria que a gente fala, né? Eu preciso traçar um plano e executá-lo, mas em algum momento avaliar se eu estou com um problema de execução ou se eu estou com um problema no plano. E como que eu vou fazendo os ajustes. Então essa ambidestria não é faço um, depois faço outro. Eles acabam sendo que quase uma gangorra. Você a todo momento você está equilibrando a força entre eles, né? Perfeito. Eu acho que isso que você falou de continuar aumentando constantemente a eficiência, deixando de olhar para a eficácia, acontece muito quando a empresa está fletando a gestão ali, ela continua assim, poxa, o que dá pra gente fazer aqui para tentar gerar mais lead, ou para tentar melhorar um pouco mais a taxa de conversão que a gente já tem, ou para reter um pouco mais o cliente. Claro que são coisas que a gente tem que estar constantemente olhando, mas tem um momento que eu acho que o modelo ele atinge um cansaço que já não adianta você ter um ganho incremental, a tua vantagem vai ser muito marginal. É quase que num exemplo bem bobinho aqui, é quase que como se a Blockbuster tivesse inventado algum meio de entregar o DVD mais rápido na casa da pessoa, enquanto a Netflix foi lá e apareceu com o streaming online, entendeu? Não adianta você fazer de forma mais eficiente um método que ele já está fadado ao fracasso, né? Sim. E tem o contrário, né, Ricardo, que é você tá com o plano certo, então eu posso estar com o plano certo e entregando errado, né? E aí o que acontece? Você fala, cara, mas a gente achou a mina de ouro aqui. E aí você continua, né, do ponto de vista, você continua tentando crescer, mas mesmo fazendo as coisas do jeito errado, né? Essa conta chega. Sim. Isso acontece muito nas startups, né? Que você vai criando débitos tão grandes de produtividade, de eficiência, que chega uma hora, é como se uma árvore estivesse crescendo, em vez do tronco na vertical, ele está crescendo torto, e uma hora ele vai fazer tanta força de peso na raiz que a árvore vai cair. Né? Então, qual é o momento que você precisa se ajustar? Então, o bom gestor é aquele que consegue identificar, e ele até trabalha em paradas estratégicas. Pode acontecer, você fala, cara, eu preciso segurar um pouco aqui o ímpeto, porque eu sei que eu achei a mina de ouro, mas se eu não arrumar esse outro negócio aqui, eu vou colocar tudo a perder. Sim. Então, por isso que essa ambidestria, ou seja, o bom gestor, ele olha para esses dois movimentos e ele vai fazendo essa gangorra mesmo. Eu acho que o risco de você encontrar uma boa mina de ouro e não saber explorar é que em algum momento pode chegar um concorrente seu que está melhor preparado para ir lá e extrair o que você não está sabendo. E é sempre esse o medo, né? Isso, então né? A gente tem que continuar e a gente vai arrumando, né, a medida do tempo, né? Eu gosto muito de uma propaganda bem antiga da EDS. Nem existe mais a EDS, né? Mas a EDS tem uma propaganda que eles falam que, né, em inglês, né, que eles adoram construir aviões em pleno voo. E aí aparece um avião, no YouTube é muito fácil achar, e aparece um avião todo sendo construído, um monte de passageiro, então faltando asa, faltando cadeira, e um monte de cara assim pendurado, colocando as coisas, tentando fechar, né, o avião, e eles falando o jeito que... E é cômico, que vai servir café, tá batendo vento, bota, né? Então, mas é um pouco disso, ou seja, o empreendedor, ele tem que ter essa característica de, durante o voo, ir fazendo as escolhas certas e ir ajustando, mas ele tem um caminho. Mas o que ele pode fazer é o seguinte, talvez ele precise desacelerar um pouquinho, né? Então você pode encontrar uma chuva no meio do caminho e você ainda não fechou o avião, né? Então você vai molhar todo mundo, então é melhor atrasar um pouquinho para dar tempo de cobrir, para depois eu passar a tempestade. Então, ou seja, é uma brincadeira, mas ela ilustra bem o que a gente está falando, né? Ou seja, o equilíbrio entre essas duas forças não é fazer uma ou outra, é uma e a outra, com intensidades diferentes, mas as duas precisam ser feitas. Boa, perfeito. Eu vou tentar aterrissar também, trazendo algumas coisas práticas, do que eu considero que passa por fazer gestão de fato, né? A gente, em episódios recentes, falou aqui do modelo de trabalho, por exemplo. Para mim, isso tem muito a ver com tomar uma decisão de qual que é o melhor caminho, aqui usando o modelo de trabalho, né, como um exemplo, o melhor caminho a ser seguido, e ter coragem de implementar aquilo, independente da quantidade de caras feias que ele vai ter que aguentar e das chateações que vai ter que lidar. Poxa, mas e se perder fulano?
E se ciclano que performava bem começar a vir contrariado e não performar tão bem, falar, mas beleza, mas é para essa direção que o plano aponta e é isso que a gente vai fazer. Acho que uma outra coisa é ter coragem de apontar performance como algo importante dentro da empresa. E assim, eu acho que 9 a cada 10 founders vão dizer que a meta de vendas é importante, que controlar o churn também é e tudo mais, mas poucos fazem a cobrança disso internamente de fato e eventualmente até desligam pessoas que não correspondem a esse comportamento, né? E aí, quando a gente olha para o melhor aproveitamento possível do time e dos recursos que a gente tem, vamos dizer assim, talvez uma coisa que é fácil para um empreendedor fazer é, se você tem uma campanha lá no teu Meta Ads que claramente está gastando dinheiro, você não tem muita dor de ir lá e desligar a chavinha dela e realocar aquele dinheiro para uma campanha mais eficiente. Isso é bem fácil de fazer. É bem característico de alocação de dinheiro. Estou tirando o dinheiro de uma campanha e pondo no outro. Só que quando o assunto é gente, não é trivial. Sim. Porque você não desliga pessoas como desliga uma chavinha, aloca outras pessoas acionando outra chavinha. Você vai ter que entrar deep naquele assunto e resolver os abacaxis. E é muito comum que, assim como no exemplo de campanhas, quando você tem um time ali de 10 pessoas, qual que vai ser a característica que você tem? Normalmente você tem umas 3 que estão extremamente alinhadas, committed, performando. Você tem no extremo oposto umas 2 extremamente desalinhadas, nem aí pro que tá acontecendo. E você tem umas 5 que estão no meio do caminho, que é meio que o centrão, assim, né? E se não tiver gestão é até um problema, porque os 2 detratores acabam convertendo os 5 indecisos em desalinhados, que é o que a gente vê acontecendo em muita empresa. E aí, aonde a gestão faz a diferença é identificando quem são aquelas pessoas que não estão performando, e se elas não estão performando, provavelmente elas começam a encontrar culpa na empresa, no chefe, etc. Vira detratora de cultura e começa a converter as outras pessoas. Quanto antes identificar quem são essas pessoas e tirá-las da equipe, antes você salva as outras pessoas. E salva até aqueles 3 que estavam performando, porque aquilo não é eterno. Uma hora, a galera que está carregando o piano vai olhar e vai falar, poxa, isso acontece muito em empresa, né? Às vezes você tem as pessoas que estão carregando o piano não necessariamente são as que ganham melhor na equipe. Então, às vezes você tem uma pessoa mais sênior, com um salário mais alto, que está desalinhada, e uma pessoa mais júnior que está carregando o piano. Eu falo, e além de tudo, eu sei que aquele camarada ganha um salário que é o dobro do meu. E ele não está fazendo trampo. Uma hora essa pessoa ela vai dar no saco dela e ela vai trabalhar em outro lugar. E esse cenário que eu tô falando é comum em toda empresa. E eu acho que fazer a gestão de fato faz a diferença nessa hora, né? Como que eu identifico quem que tá tendo o comportamento e performance adequado para incentivar, encorajar, promover essas pessoas? Como que eu desenvolvo as pessoas que estão ali no centrão, meio que vendo que partido que ela vai tomar, se ela vai pro lado da galera que performa, da galera do rádio peão, e como que eu identifico quem que já tá desenquadrado, depondo contra a cultura, para tão logo seja possível agir. Tem um exercício muito interessante que a Netflix faz, chama Netflix Keepers Test, né? E eles tentam promover que os gestores façam os gestores e os liderados, né, eles façam um exercício de quais são os comportamentos, ou seja, se você saísse hoje da empresa, né, faria muita falta para né, você pega um liderado, se esse liderado saísse, cara, seria catastrófico ou tudo bem? E aí também ele faz a própria avaliação, né? Mas o que tem por detrás disso é assim, se você conseguir colocar num papel quais são as características que tornam aquela pessoa sair da empresa catastrófico e quais são as características que as outras pessoas têm que tornam possível elas saírem e não ter impacto, né? Se você organizar esses itens vão dizer as coisas que você valoriza. E aí você, como gestor, você tem já um mapa do que você tem que fazer com relação à sua equipe para que você esteja trabalhando com os super performances. Né? E aí como que você desenvolve isso neles.
Se é uma competência intrínseca, se é algo ensinável, se é algo que eu não tenho na empresa, eu preciso buscar fora, né? E aí você vai trabalhando com a sua equipe para que você tenha top performance, né? Então, esse é um dos exercícios, ou seja, existem vários métodos do gestor explorar dentro da sua equipe, dentro dos recursos, né? Ele tem recursos financeiros, ele tem pessoas, ele tem tecnologia, ele pode mexer no design, ou seja, se organizar, né? Aquela pergunta clássica, né? Eu estou organizado para entregar a estratégia, né? Ou seja, ele tem várias coisas, várias ferramentas, ele tem métricas, ele tem muita coisa que ele tem que lidar, né, Ricardo? Então, se ele não usar todas essas ferramentas ao seu favor, né, ele não está executando um bom trabalho. Né? E geralmente um alocador, que esse é o nosso tema, né? Geralmente o alocador, ele não se preocupa com esses aspectos. E isso que diferencia completamente do gestor. Então, aquela pergunta que a gente falou lá no começo, né? O founder que está extremamente preocupado hoje, que eu não consigo mais captar recursos tão fácil, e aí eu não consigo mais alocar os recursos e fazer o negócio funcionar. Eu vou ter que me virar com o que eu tenho aqui Eu vou ter que me virar com o que eu tenho, e eu preciso então ser o gestor que a empresa precisa, né? O que eu preciso fazer? Você precisa desempenhar e desenvolver determinados papéis que são cruciais, que todo gestor precisa ter. Né? A gente falou dessa gestão de eficácia e eficiência, né? Essa ambidestria, esse equilíbrio, esse balance que você tem que fazer. A gente está falando de uma série, como você trata com pessoas, como você mapeia, como você desenvolve. Tem uma série de características que são importantes para isso, né? Perfeito. Eu vou querer explorar isso só antes. Eu queria fazer um último complemento, né? Para mim, o gestor de fato, né, se a gente fosse pegar aquele DISC do começo ali, que tem os estereótipos, talvez o gestor de fato ele está em algum lugar entre os extremos do esquentadinho e do paizão. O esquentadinho, qualquer coisa ele ameaça demitir, ele não dá tempo ao o tempo de maturação que as coisas precisam, ele quer tudo para ontem. Já o paizão tolera tudo, é complacente, e eu acho que nem tão lá, nem tão cá. Eu acho que as pessoas precisam sim de um tempo para serem desenvolvidas, etc. Mas eu acho que comportamento e performance tem que ser uma coisa constantemente acompanhada. Ele tem que pouco a pouco ir direcionando o modelo de gestão dele muito mais para mérito do que para popularidade, né? Perfeito. Ele tem que buscar sim ser um líder admirado, um líder querido, mas em primeiro lugar ele tem que entregar resultado. Porque senão, no limite, se tudo der errado porque ele não ligou para a performance, ele vai ter que fechar a porta e dar notícia ruim para todo mundo, inclusive investidores, clientes e tudo mais. Isso aí. E aí, assumindo que você investe e entra no conselho de startups e de empresas, eu imagino que você vai fazer a sua diligência ali de founders e vai buscar ali e tentar desviar ao máximo daquele founder alocador que você sabe que quando a porca apertar, talvez você não possa contar muito com ele, vai buscar mais o founder com a característica do gestor. E aí, se você, né, no teu scorecard aí dessa tua diligência, que itens que você apontaria aí, que você avalia? Eu até tenho uma visão, Ricardo, que é difícil você achar alguém que tenha, talvez já esteja tão pronto, né? O empreendedor também está em formação, ele é um executivo em formação, né? E aí o que a gente tem que tentar trabalhar é qual é esse caminho, né? Qual é essa jornada, né? Então eu gosto muito mais de imaginar que eu sou menos sniper no ponto de vista de identificar quem já está preparado e sou muito mais em identificar quem tem um potencial. E aí, tendo esse potencial, eu acho que é algo que pode ser ensinado, pode ser ajustado, pode ser ajudado a ele percorrer esse caminho, né? E eu acho que tem 6 características que são importantes, né? Que eu acho que vale a pena para qualquer um que estiver olhando para esse caminho, né? De me transformar num alocador de recursos e eu preciso efetivamente virar o gestor, ele tem que percorrer. O primeiro você tem que garantir o plano estratégico, a sua revisão e a manutenção, ou seja, precisa existir o plano. O plano precisa estar e ele precisa ser constantemente revisado e aprimorado, né? Não é você fazer um plano e vou passar 2 anos fazendo aquilo, não. Ele vai precisar ser ajustado, né? Então esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto é alguém que faz a pergunta sobre o design organizacional. Uma vez tendo um plano, ele perguntou quanto nós estamos estruturados para aquilo. Então imagina essa dinâmica que legal. Se eu tenho um ritual de toda hora revisar o meu plano, e eu a todo momento que eu reviso o meu plano, eu pergunto, eu continuo estruturado para entregar o meu plano? Você abre uma janela enorme para ir fazendo um redesign organizacional e como se você estivesse evoluindo também o modo que a empresa opera
em busca daquele resultado. Aqui que está a conexão estratégia-cultura. Ajustou a estratégia, volta na cultura e revisita para ver se aquela cultura, aquela estrutura vai ser capaz de entregar aquela Isso aí. estratégia. A cultura é o link disso daqui, a estrutura, né, que vai te dar ali, cara, como que eu vou entregar? As pessoas estão organizadas para aquilo, né? As jornadas que a gente está se propondo a fazer estão todas ali. Existe fluxo de autonomia, de autoridade, responsabilização clara no meu design organizacional para que aquilo ocorra. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, eu acho que são métricas. Né? Um bom gestor, o Lord Kelvin, né, que fez a escala Kelvin, né, falava disso, né? Você é o que você mede. Uhum. Né? Então, cara, você tem que saber exatamente como estão as coisas. Né? Se você não mede, você não evolui. Perfeito. Né? Se você não mede, não evolui. Então, o quanto que você está buscando, ou seja, métricas na empresa que vão ser usadas para você tomar a decisão. Então, um bom gestor toma decisões a partir de métricas. Uhum. Né? O quarto ponto são pessoas. Né? Então, pessoas a partir do design organizacional que você descreveu, como é que as pessoas vão se encaixar nesses papéis que estão ali descritos para elas energizarem esses papéis e fazerem as coisas acontecerem. Né? Então, à medida que você identifica quais são os gaps, é um gap que eu consigo usar um processo educacional, eu consigo ensinar a pessoa a ela desenvolver determinadas competências que não existem ainda, eu tenho que contratar alguém, ou faltam pessoas para determinados papéis, então é melhor eu voltar para a estratégia e parar um pouquinho esse negócio, que eu não estou estruturado para entregar, eu não tenho gente nem estrutura para isso. Né? Ou seja, trabalhar com pessoas, a empresa não pode ser, geralmente a gente erra porque a gente torna a empresa um moedor de carne humana. Uhum. Né? O bom gestor não deixa que isso aconteça. O bom gestor, ele sabe extrair o máximo das pessoas, entendendo que elas são diferentes, elas têm as suas competências e as suas limitações. Né? O bom gestor tem isso mapeado. Né? E ele sabe que ele vai escalar, não em ele fazendo as coisas, mas ele vai escalar nas pessoas ali. E as pessoas de forma organizada trabalhando. Né? Eu acho que o quinto ponto é um gestor que sabe definir os rituais e que é um exemplo para esses rituais. Ele cumpre os rituais, ele sabe criar as cadências inteligentes para analisar as métricas, ele sabe garantir que a execução, ele consegue através dos rituais garantir que a execução tá alinhada com o plano estratégico. Né? Então, quem consegue trabalhar rituais, não aquele ritual que a gente brincou, né, do inócuo, do agendinha. Do agendinha. Só tá lá para inglês mesmo. Não, é aquele que eu tenho uma cadência em prol do resultado. O ritual é a forma na qual eu vou buscar o resultado. Uhum. Né? E por último, né, o sexto ponto é caixa e resultado. Um gestor que seja extremamente diligente com o uso dos recursos financeiros. Né? E que tenha uma clareza, né, um objetivo de buscar os resultados estabelecidos. E os resultados podem ser quaisquer um. Pode ser lucro ou prejuízo, pode ser mais cliente ou menos cliente, eu sei lá qual é o seu resultado, mas desde que ele, acertado com todos, dentro do plano estratégico, ele é um cumpridor do trajeto, da jornada, culminando no resultado que a gente combinou e esperado. Né? Então, resumindo, né, esses 6 pontos plano estratégico, design organizacional, métricas, pessoas, rituais e caixa e resultado. Acho que esses 6 pontos, e é importante que o empreendedor, e aí ele se diferencia do alocador, o alocador ele vai tentar, eu não tenho tudo isso, em algum momento ele vai trazer alguém para fazer isso. Eu não estou pedindo que o gestor seja o especialista em tudo, mas o gestor precisa passar por todos esses pontos. Né? Um gestor que abdica de algum desses pontos, ele não é um gestor. Falta alguma coisa. Esses 6 pontos seria, para mim, o básico que ele tem que percorrer para que ele possa fazer a gestão adequada. Perfeito. Muito bom, cara. Irretocável. Bora já envelopar aí o nosso episódio com os ups and downs. Puxa primeiro down. Vamos lá. Eu acho que uma coisa que eu não gosto, né, que eu vejo em alguns comportamentos é quando a atribuição de culpa é sempre dos outros. Né? E aí aquela frase que eu gosto de usar, se foi você que contratou a pessoa, né? E se você não acompanhou, então a culpa é sua.
Simples assim, né? Então, eu não gosto da postura, assim, de sempre a culpa é dos outros, não gosto. E eu não gosto porque eu fiz isso várias vezes. Eu, durante boa parte da minha carreira, como empreendedor, eu era um empreendedor porra louca de brigar com todo mundo, bater na mesa e tal. E eu, várias vezes, usei a frase, pô, o pessoal é ruim. A pessoa é ruim. A pessoa, não, o ruim era eu. O ruim era eu era um péssimo gestor, né? E aí, por isso que eu acho que eu criei uma ojeriza tão grande por esse tipo de comportamento, porque eu me vi fazendo isso, né? Sim. E eu meio que abomino o que eu já fui um dia, né? Então eu acho que esse é um down terrível. Perfeito. Você vê que uma coisa interessante que eu acho que complementa a sua resposta à pergunta anterior, né? Quando eu te perguntei o que você busca em um founder para identificar se ele é alocador ou gestor, você começou respondendo que muitas vezes os sinais não estão claros com evidências, mas que você consegue identificar numa pessoa que ele tem o potencial de desenvolver aquele perfil de gestor. Eu acho que se logo nas primeiras relações essa pessoa ela já demonstra esse comportamento de assim, César, mas não fui eu. Puta, César, mas é que no mercado só tem gente ruim. César, mas é que eu não consegui chegar tão bem até aqui porque ninguém quis pôr dinheiro na minha ideia. Você fala assim, cara, esse camarada aqui, nada do insucesso dele tem a ver com ele, na opinião dele, né? Tudo é o acaso. Talvez seja um forte sinal aí, que é bom esperar ele amadurecer, o mercado amadurecer ele e talvez você conversar com ele um pouco mais pra frente. O fogo tem que moldar ali, né? Eu acho. Muito bom. Cara, para mim, o Down são founders que, mesmo quando identificam o caminho para deixar de ser um founder alocador para se tornar um founder gestor, ele busca muito a via da popularidade. E nem sempre a gente vai conseguir resolver todos os problemas da empresa sendo um líder popular. Eu acho que a gente nunca deve perder a ternura com o assunto pessoas, né? E nunca deixar de ser desumanizar a sua liderança. Mas nem sempre a gente vai conseguir chegar aonde a gente precisa, tomando decisões em consenso, ouvindo todo mundo ou fazendo o que agrada a todo mundo, né? Então, para mim, o Down acaba sendo por esse gestor que vai pelas vias populares. Eu acho que ainda assim ele continua sendo hands-off. Talvez já não é mais tão hands-off quanto o alocador, mas o líder meio populacionista ali, ele também não é o camarada que vai resolver o problema da empresa. Boa. Meu up é com relação eu acho que o founder que busca desenvolver as 6 características, mesmo ele não tendo, ele identifica que ele não tem as 6 características que a gente colocou, né, mas ele busca fortemente, né, entender cada uma delas e desempenhar cada uma delas. Né? Então primeiro ele tem a característica de identificar que ele não tem, a humildade de identificar que talvez eu não tenha todas elas desenvolvidas, né? Segundo cara, como é que eu pede ajuda, como é que eu consigo desenvolvê-las e trabalha arduamente para desenvolvê-las e praticá-las, né? Eu acho que um founder que tem essa característica, eu acho que vai muito longe, né? Vai muito longe, e aí sim, para mim, ele se torna um gestor competente. Boa. Bom, meu up vai ser simples, é a antítese dos nossos downs e algo que a gente falou ao longo de todo o episódio que eu quero reforçar. Para mim, o up é quando o founder ele assume a responsabilidade ali e ele tem a coragem de fazer o que precisa ser feito, né? Não culpa o acaso, não põe a culpa, mas o plano, eu não cheguei aonde eu deveria porque faltou combustível, ou, poxa, se eu tivesse um time mais sênior aqui, eu tinha feito. Ele assume ali a responsabilidade pelo bem ou pelo mal e bota para fazer. O erro não tá em errar, tá em insistir no erro. É isso, ou não assumir. Ou não assumir esse erro. Boa. Né? Então, primeira coisa para você mudar, para identificar que um problema existe, é assumir que o problema existe. É isso, né? Perfeito. É isso aí. Muito bom. Fechou. Fechou, cara. Até o próximo. Valeu. Valeu.